Vamos então falar do livro de Daniel. Como eu costumo dizer para vocês, pessoal, é muito importante fazer essa introdução. Da mesma maneira que fizemos com o livro de Êxodo, né? Na primeira aula de hoje, agora vamos falar sobre o livro de Daniel, tá? Para você entender o livro de Daniel, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para a cultura semita e a arqueologia local, tá? E você tem nos textos antigos dos semitas, tá? No século XV antes da Era Comum, portanto bem anteriores ao livro de Daniel, tá? Lá na região, né, dos textos ugáricos, na região ali de Ras Shamra, você vai ter um personagem chamado Danel, tá? Dan, que significa juiz, tá? E El, que significa poder. E El era um termo de tratamento para divindades maiores, tá? Então você vai ter essa região, tá? Nessa região você vai ter Danel, que significa literalmente El é juiz. Dani El muda completamente, tá? Dani El significa El é meu juiz, tá? Muito bem. Isso é descrito no épico de Akhat como um herói que lutava pelas causas das viúvas e dos órfãos nos portões da cidade, onde os juízes se reuniam de acordo com a cultura semita. Então, é mais ou menos como a história do Zorro. Né? Se você pegar ali a história do Zorro, a lenda do Zorro, o que era? Né? Era um personagem que lutava a favor da justiça, dos oprimidos, etc., e que virou uma lenda nacional. Tá? Então, existia isso com relação a essa figura chamada Dan-El. Tá? E como a história de Iov, de Jó, tá? A história de Dan-El e os seus contos se popularizaram na cultura do Antigo Oriente Médio. Tá? Então, muito antes do livro de Daniel, já existia uma série de histórias populares no imaginário dos povos sobre essa figura chamada Dan-El. Tá? E quando a gente vai ler Ezequiel 14, que fala tanto de Iov, né, fala também fala de Davi, né, de David, e fala de Dan-El. Quando você olha para o original hebraico, você vê isso aqui, tá? Que seriam pelas letras, né, seriam Dan-El, tá? O hebraico é lido da direita para a esquerda, tá? Então você tem aqui o Daleth, o Nun, aí o Aleph e o Lamed, tá? Então isso aqui é El, né? E aqui onde eu botei a bolinha é Dan, tá? Muito bem. Só que o texto massorético substitui isso pela grafia Daniel, tá? Então você tem uma letrinha a mais aqui, ó, o Yud, tá? Que aí justamente vai mudar o sentido para El é o meu juiz, tá? Então há uma referência, né, a Daniel que diminui um pouco o seu status. Isso era muito comum na cultura semita quando alguém era idolatrado, tá? Então isso mostra que essa figura era idolatrada, tá? E o livro de Ezequiel fala do povo judeu no cativeiro babilônio. Então, eles estavam num lugar onde havia, né, essa influência. Mesmo antes do cativeiro babilônio, você já tinha influência babilônia naquela região. Tá? Aliás, até Abraham Avinu, nosso pai Abraão, né, veio da região ali dos Sumérios. Tá? Então já existia essa figura. Tá? E essa admiração por Danel resultava em cultos de adoração a Arep-U, que era o deus de Danel, Haddad e Astarte, né, Star, que eram divindades que julgavam a humanidade. Tá? Então isso já existia, ok? Eram vários contos populares acerca de um dado personagem
da mitologia suméria, tá? Bruno, nós vamos chegar lá, Não é que ele não era canônico, é que ele é mais tardio, tá? Aí você tem o seguinte, esse personagem, ele se torna inspiração para o livro de Daniel, que, porém, trata justamente de combater a assimilação, a reinterpretação do folclore popular para dar contorno monoteísta é comum desde os tempos da Torá. Quando você olha para a Torá, eu escrevi isso inclusive na série Segredos do Éden, quando eu falei da serpente, a serpente no texto, na cultura suméria já existia. A serpente era uma divindade que tinha a vida eterna, tá? Por que a serpente era uma divindade que tinha... como é que a gente chama, né? Por que tinha, né? A serpente tinha a associação com a vida eterna? Porque a serpente, né? O que ela faz? Ela vai trocando a pele, né? Ela vai soltando aquela pele antiga, né? Que ela é ressecada pelo solo, né? E pelo sol. E aí ela sai com uma pele nova, né? Assim, a camada mais interior está novinha. Então, os antigos olhavam e falavam, poxa, a serpente não morre, né? Porque ela vai trocando. E aí, né, então isso inspirou a ideia de uma serpente que tinha a vida eterna, né, e que tinha roubado a vida eterna dos seres humanos. Tá? E aí quando você vai no Éden, na Bíblia, o que aparece? Aparece justamente uma reinterpretação dessa mitologia, colocando a serpente como, vamos dizer assim, um coadjuvante da queda do homem, e não o principal responsável. E isso era de propósito, isso não foi por acaso. Tá? Então, pessoal, então é justamente isso. Tá? Justamente essa ideia com relação aí, né, a pegar um personagem e reinterpretar. Isso aconteceu com Daniel. Como Daniel era um herói em contos populares, o que os escritores, né, do livro fizeram? Pegaram esses contos populares e reinterpretavam à luz do monoteísmo. Tá? Então, pessoal, a história de Daniel não é uma história literal, tá? Porque esse personagem já existia na mitologia. E você tem indícios disso no próprio livro, tá? Então, o livro de Daniel é uma típica narrativa semi-romanceada, escrita à época do Segundo Templo. O que é uma narrativa semi-romanceada? Tá? Uma narrativa semi-romanceada é uma narrativa baseada em fatos históricos. Tá? Então, quando você olha, por exemplo, para o filme O Resgate do Soldado Ryan, né? Vocês devem ter assistido, ou pelo menos uma grande quantidade. Quando você olha para o Resgate do Soldado Ryan, você vê o quê? É uma história fictícia, mas é baseada em acontecimentos reais. Né? A guerra existiu, o desembarque das tropas na Normandia existiu. Os americanos se envolveram, embora timidamente? Sim, tudo isso aconteceu. Né? Então, a história do Soldado Ryan, evidentemente, é uma história fictícia, tá? Mas ela é feita em cima de fatos históricos. Da mesma maneira é com Daniel. Tá? E aí, eu peguei para vocês aqui um texto... um texto da Jewish Study Bible, da Bíblia de Estudo Judaico, tá? Então, antes que alguém fale, né, o Shaul é herege, não sei o quê, não. Nós estamos falando de algo que é conhecido no meio judaico, tá todo mundo careca de saber, tá? A gente não pode também olhar e falar, né, assim, os antigos sabiam de tudo. Muita coisa a gente descobriu por conta da academia moderna, tá? Então, o texto diz assim: Ruth e Esther, ambos agora encontrados entre os 5 rolos, e Daniel são um gênero diferente de crônicas ou Esdras/Neemias. Esdras/Neemias é porque era um livro só, depois foi dividido. Tá?
Eles são histórias fictícias ocorridas em pano de fundo histórico, servindo propósitos ideológicos e talvez estéticos. O que é propósitos estéticos? O texto tem uma métrica. Tá? O texto de Daniel tem até piada. Né? É um texto muito interessante. Quando ele fala da corte de Nabucodonosor, ele tem piada, nítida. Né? Tá? Claramente artísticos do ponto de vista literário, esses livros não são apenas entretenimento. Quer dizer, isso não é script, não é igual o Resgate do Soldado Ryan, que era um script, né, para fazer uma história para você ir lá, pagar a entrada e comer pipoca. Tá? Tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Sim, Daniel não é uma história verídica. Tá? Daniel é uma história, é uma história contada em cima de fatos, vamos dizer assim, né, históricos reais. Tá? Isso é o que a academia moderna considera. Você até tem opiniões antigas, né, de pessoas dizendo que não, que Daniel existiu, etc., que o livro é histórico, mas não se fundamenta. Tá? Ele tem, inclusive, inconsistências históricas. Tá? Ele foi escrito com um dado objetivo. Qual é? Veja, eu não estou falando que o livro não é importante. Tá? Por exemplo, o livro de Cantares é um livro poético. Nem por isso ele é menos canônico do que os outros. Tá? Mas não há uma... A gente vai chegar lá. Tá? Tem uma pergunta se eu acredito que a história da Arca de Noé é verdadeira. A história da Arca de Noé ela é atestada por uma série de coisas. Tá? Eu coloquei, inclusive, um artigo sobre isso no meu site, judeu.org. Tem lá falando sobre o dilúvio. Tá? Mas, inclusive em detalhes. Tá? Bom, então... não, Nilce, não são profecias. A gente vai falar sobre isso. Tá? Então, assim... Deixa eu continuar aqui. Qual é o objetivo, então? Transmitir lições relevantes, tá? Pessoal, de novo, o povo judeu adorava contar conto. De onde você acha que vem a tradição, né, dos trovadores? Tá? Lá no Nordeste, vem justamente do gosto do povo judeu por contar histórias. Mas contar história por quê? Não é porque é bonitinho. Contar história para ensinar alguma coisa. Então esse é o objetivo, tá? É contar algo para ensinar uma coisa às pessoas. Que coisa era essa? Justamente o que a gente vai ver aqui, tá? Então, continuando. Daniel, capítulos 1 a 6, modela o sucesso numa corte estrangeira e enfatiza que os judeus devem ser fiéis as suas crenças e práticas religiosas na diáspora. Então isso aqui, pessoal, isso aqui é comentário da Jewish Study Bible, tá? Não é comentário cristão, não é comentário ateu, não é comentário, vamos dizer, puramente acadêmico, mas sim da Jewish Publication Society, tá? Então isso é algo que é conhecido e citado com muita frequência na Universidade de Bar-Ilan, na Universidade de Jerusalém, etc. Tá? Então, por que o sucesso na corte estrangeira? Por uma razão muito simples, pessoal. Daniel foi escrito, ou pelo menos a parte mais recente dele, foi escrito na época da revolta dos Macabeus. Na época da revolta dos Macabeus, aconteceu uma coisa. O povo judeu estava sendo oprimido. Tá? E o autor de Daniel, ou pelo menos um dos, né, o autor da segunda parte, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele achava... segunda parte não, pode ser na primeira. Bom, enfim, ele achava que o povo de Israel seria exilado. Tá? Ele achava que o povo de Israel iria perder essa guerra, ou poderia perder essa guerra e ser exilado. Então o autor está preocupado em transmitir valores que pudessem levar o povo judeu a, vamos dizer assim,
manter a obediência ao Eterno na diáspora. Tá? Na realidade, Adecilde, o problema é que o livro de Daniel ele foi escrito na época da revolta dos Macabeus, por isso ele não é profético. Por isso o povo judeu não considera, também por isso, né, tem outras coisas, também por isso não considera Daniel como um livro profético. Tá? Ele foi escrito naquela época. Então por isso que ele vivenciou. Se você pega o cânone judaico atestado por fontes mais antigas, Daniel não aparece. Tá? Nem Daniel, nem Esther. Se você olhar para o cânone do Mar Morto, que é mais ou menos contemporâneo, é um pouco anterior à revolta dos Macabeus, possivelmente, você vê que não tem Daniel. Daniel não aparece, tá? Justamente porque é um livro posterior. Tá? Então, assim, ele vivenciou, tá, Sadiq? Ele vivenciou os fatos. Tá? Agora, a preocupação dele foi, pera lá, olha o que vai acontecer. Né? O que vai acontecer é que o povo vai para o exílio. E se o povo for para o exílio, eu vou fazer o que da minha vida? Né? O que a gente vai fazer? Aí, o que acontece? A primeira parte de Daniel, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Da divisão literária. Então, assim, pessoal, isso vai ajudar a esclarecer o objetivo. Tá? Hoje, você conhece Daniel como um só livro, tá? Mas, na realidade, Daniel são 2 livros diferentes, entre aspas. Tá? Por quê? Daniel, de 1 a 6, tem uma linguagem. E é escrito na terceira pessoa. Tá? Então, é alguém escrevendo, Daniel fez isso, isso, isso e isso. De 7 a 12, que é a parte das visões, tá? O texto tem um vocabulário diferente, o texto tem um narrador diferente. É o próprio Daniel que passa a falar em primeira pessoa. Ou seja, são 2 textos separados que foram aglutinados. Daniel 1 a 6 foi escrito por uma pessoa. Daniel 7 a 12 foi escrito por outra. Novamente, isso faz alguma diferença em termos canônicos? Nenhuma. Por quê? Porque não é o único livro que teve mais de um autor. Se você pegar o livro da Torá, o livro de Devarim, de Deuteronômio, você vai ver que no final do livro é óbvio que foi Josué que escreveu. Moisés não ia escrever a própria morte. Né? Uma vez eu escutei uma pessoa extremamente mística, né? Falando, não, Moshe estava com a cabeça tão lá nas nuvens que ele é que escreveu sobre a própria morte dele. Meu, para, né? Para. Está escrito no livro de Josué, que Josué escreveu um trecho da Torá. Está escrito isso, explícito. Né? Então a Torá teve mais de um autor. Teve Moisés, essencialmente, e Josué. Quanto cada um escreveu, aí vamos dizer assim, aí dá briga. Tá? Agora, Provérbios. Vamos falar de Provérbios. Você tem lá Provérbios de Salomão, você tem lá Provérbios dos sábios de Israel, você tem lá Provérbios do rei, como é que chamava? Me fugiu aqui agora, Lemuel. Tá? Então você tem vários autores, isso não é um problema. Tá? Então, os salmos, exatamente. Tá? Então, assim, quando a gente fala sobre Daniel de 1 a 6, o que você tem? Você tem 6 narrativas ou lendas, por isso que é dividido em 6 capítulos. Tá? São 3 histórias das experiências de Daniel e de seus companheiros, né, sob Nabucodonosor, Baltazar, Dario e Ciro na Babilônia. Tá? Então, essa é a primeira narrativa. E a narrativa primeira de Daniel, o que ele faz? Debocha dos reis dominadores, debocha de Nabucodonosor, tá? E traz Daniel sendo obediente ao Eterno no exílio. Traz Daniel sendo obediente ao Criador dos céus e da terra enquanto ele estava no exílio. Por quê? Porque o autor tinha medo que quando Israel fosse exilado, ele achava que Israel seria exilado na época dos Seleucidas,
embora Israel não foi exilado nessa época. Israel ainda sobreviveu aos Seleucidas, depois ainda teve o Império Romano, né, em cima. Israel foi ser exilado mesmo lá para o século II, tá? da Era Comum. Então, ele achava... Não, Bianchini, Lemuel não era israelita, muito provavelmente, a não ser que seja um nome código, né? Tem gente que diz que é um nome código, mas aí se é um nome código pode ser qualquer pessoa, né? Mas assim, não é, em tese não é. Não aparece um rei chamado Lemuel nas crônicas dos filhos de Israel, tá? Então assim, essa primeira parte de Daniel, tá, é para mostrar o seguinte: se você for fiel ao Criador na diáspora, o Criador vai te dar livramento, o Criador não vai deixar você morrer, o Criador não vai te desamparar. Tá? Então o objetivo desse primeiro livro, entre aspas, né, dessa primeira metade de Daniel, é mostrar isso, relatar isso. Tá? Já Daniel, de 7 a 12, você tem 6 relatos de Daniel sobre um sonho e 3 visões, ocorridos sob Baltazar, Dario e Ciro, a respeito dos acontecimentos que se estendem desde o fim do exílio babilônio, passando pela revolta dos Macabeus e adentrando o fim dos tempos. Tá? Esse texto é um texto do George Forer, que chama-se Introdução ao Antigo Testamento. Tá? Essa é a segunda parte. Então, assim, pessoal, qual era o objetivo do livro de Daniel de 7 a 12? Mostrar que o Eterno estava por trás dos conflitos entre as nações e tinha um plano para Israel. E esse plano resultaria, tá, na época de ouro, vamos chamar assim, né, que a gente chama hoje de Era Messiânica. Né? O que é Era Messiânica? Era Messiânica é a era, segundo, né, a tradição do povo judeu, em que Israel estará fora do exílio, a Torá está sendo proclamada e vivida, e as nações estão vindo aprender do Eterno, né, com Israel, e as nações então irão também estar debaixo do Eterno e das suas leis. Então esse é o tema, desses capítulos finais. Tem uma pergunta aqui. Shaul, eu não entendo uma coisa. Se Deus é puro amor em essência, por que ele só escolheu um povo para dar a Torá? Eu falei disso na primeira hora. Se você depois olhar, eu vou postar, mas se você olhar a aula que foi das 10 às 11, eu falei disso, das razões para isso. Tá? Não é da maneira que as pessoas pensam. Tá? Depois você dá uma olhadinha lá. Tá bom? Eu sei que ele não estava, Lucinido, perdão. Mas eu vou postar. Então esteja atento lá na nossa página ou no site judeu.org que eu vou postar a explicação. Tá bom? Então, pessoal, qual era o objetivo? Era falar: Israel, não se descabele. Tá? Tudo que está acontecendo com vocês, o Eterno está cuidando, ele está por trás. Então esse era o objetivo de Daniel. Tá? Vamos falar então agora, origem, um pouquinho do objetivo também, a gente vai continuar aqui, que eu já falei, já me antecipei um pouco. Tá? As duas metades do livro parecem ter surgido em diferentes momentos da história de Israel. Tá? Esse é um comentário também da Jewish Study Bible. Tá? Aliás, eu recomendo muito a Jewish Study Bible caso alguém fale inglês, né? Vale muito a pena. Tá? Os capítulos de 1 a 6, provavelmente de origem oral, circularam mais provavelmente durante os séculos 4 a 2 antes da Era Comum, e quando foram coletados em um ciclo de lendas de Daniel. Vou contar uma coisa interessantíssima para vocês. Tá? Daniel, se você olhar para o livro de Daniel na Septuaginta, tá? No cânone católico, você vai ver mais histórias. O livro de Daniel não tem só os 12 capítulos, ele tem uns 15 capítulos, salvo engano.
e tem histórias interessantíssimas, né? Tem história sobre Belo e Susana, né? Tem história sobre dragão explodindo, tem muita história legal, tá? E também, não é fictício, tá? Não é fictício, a gente não chama de fictício, é alegórico, tá? É nesse sentido, não é, né? É fictício, parece que alguém fingiu que isso aconteceu. Não, ele é uma alegoria, ele é um texto poético, tá? Então, assim, então, pessoal, vejam vocês, se vocês pegarem os manuscritos do Mar Morto, tem mais histórias sobre Daniel. Essas histórias que foram compiladas, elas são aquelas que o Sinédrio, o Sanhedrin, o grande Sinédrio, entendeu que eram mais importantes de serem guardadas. Tá? Mas existiam várias. Você vê algumas na Septuaginta e você vê mais ainda nos manuscritos do Mar Morto, mostrando justamente o quê? Que você tinha uma coletânea, tá? de contos sobre Daniel. Tá? E aí esses foram escolhidos e foram, obviamente, escritos com um propósito. Os capítulos 7 a 12, antes da Era Comum, são mais provavelmente composições escritas, ou seja, 7 a 12 não foi, não começou oral. Tá? Os contos de Daniel começaram de maneira oral, tá? Mas 7 a 12 não. 7 a 12 são datáveis do último ano da revolta dos Macabeus. A gente vai falar disso quando a gente entrar no livro propriamente dito, tá? Então, a revolta dos Macabeus aconteceu, né, por volta do ano 164, tá? E como eu falei, nessa época Daniel foi escrito. Essa segunda parte de Daniel foi escrita para encorajar os judeus e dizer, olha, se vocês perderem, não se preocupem, tá? O Eterno vai dar livramento e haverá a era messiânica, né? Haverá ressurreição. Não se preocupem com pessoas que morrem, né, na guerra, porque vai haver uma ressurreição e vai haver a era messiânica. É isso que é a mensagem do livro de Daniel, de 7 a 12. Tá? Ao editar os capítulos 1 a 12 juntos, aí tem uma, vamos dizer assim, uma briga acadêmica, tá? Que a briga acadêmica é a seguinte: quem escreveu os capítulos de 7 a 12 juntou com o de 1 a 6, ou foi um terceiro que juntou todos e criou um livro único? Ninguém sabe ao certo, tá? Então, assim, ao editar os capítulos de 1 a 12, o autor das visões tornou o todo um livro apocalíptico. Livros apocalípticos frequentemente misturam dois estilos. Então, Daniel tem dois estilos. Inclusive, Daniel tem duas línguas. Você não vai perceber isso lendo português. Mas Daniel não foi nem ao menos escrito numa língua só. Metade foi escrito em hebraico, metade entre aspas, né? Uma parte foi escrita em hebraico e outra parte foi escrita em aramaico. Tá? Não tem nenhuma língua única. Por isso a gente sabe também, além disso e do estilo literário, que não foi uma obra escrita, né, de uma vez do capítulo 1 ao 12. Tá? Era comum, aliás, o que são os profetas menores? Eu não sei se vocês sabem disso, mas os profetas menores no cânone judaico, eles foram escritos num livro único. É o livro dos profetas menores. E não é menor porque é menos importante. É menor porque é pequeno. Né? E ele era escrito num livro único porque o povo judeu tinha medo que eram manuscritos tão pequenos que eles iam se perder. Né? É a diferença de você guardar um post-it, né? Sabe aquele post-it que você cola, né, no monitor no seu trabalho, né? Ou guardar um caderno. O caderno é mais fácil de você guardar e não perder do que um post-it. Tá? Então, esses livros, eles eram feitos dessa maneira, eles ocorriam dessa maneira. Tá? Foi feito um livrão, né, para poder ter um livro maior que poderia ser melhor preservado. Então, era comum esse negócio de aglutinar. A própria Torá, né, traz um rolo inteiro e, na realidade, é divisível em 5 partes. Tá? Bom, aí Lucinildo, é isso? Lucinildo falou: excitar o povo a não temer a morte e assim ir à guerra.
Provavelmente sim, ou pelo menos sanar a preocupação dos parentes daqueles que foram à guerra, porque estava acontecendo a revolta dos Macabeus, não tinha acabado ainda, tá? Não, ele é anônimo, José, tá? Então, Noemi, a parte apocalíptica de Daniel tem a ver com isso que a gente acabou de falar, tá? Foi algo colocado justamente para mostrar para o povo que eles não deviam temer, eles não deviam se preocupar, porque o Eterno estava comandando o que ia acontecer com as nações. Tá? O período do livro de Daniel é até a revolta dos Macabeus, tá? Que é onde fala aquela famosa passagem, né, da abominação no santuário. Isso está lá, isso está no livro de Macabeus, isso é descrito no livro de Macabeus, exatamente assim. Né? Embora 1 Macabeus não seja um livro histórico, perdão, não seja um livro bíblico, é um livro histórico. Tá? Bom, a gente vai falar na hora que a gente estudar capítulo a capítulo o que cada capítulo diz, tá bom? Por volta, Max, foi escrito por volta do ano, por volta do século IV, tá? Até o século II. A gente não sabe exatamente precisar, tá? Apesar de suas origens separadas, vários temas unificam as duas metades de Daniel. Então, você tem alguns temas que aparecem no livro inteiro. Por isso até eles foram juntados. A soberania do Eterno sobre a história e sobre monarcas estrangeiros. Quer dizer, tudo o que acontecia lá, as guerras no Oriente Médio, etc., o Eterno era soberano, ele estava no controle de tudo isso. Tá? A sabedoria e insight de alguém devotado ao Eterno. Tá? Essa parte de Daniel com certeza foi inspirada em José, né? Yosef, José do Egito. Né? Então você já tinha o precedente de Yosef, de José, interpretando o sonho de Faraó. Daniel é descrito da mesma maneira. Para mostrar o quê? Se você for temente ao Eterno, o Eterno vai te dar sabedoria e você vai ganhar favor entre os estrangeiros, mesmo que você seja exilado. Isso é parte do processo de preservação do povo. Tá? Então, o ideal da obediência heróica até o ponto da morte, ou seja, preferir morrer do que abandonar o Eterno. Esse é um tema também importante e esse era um tema muito forte na revolta dos Macabeus. Por quê? Porque os Seleucidas proibiram o povo de Israel de prestar o seu culto. Né? Ele proibiu a Torá de ser promulgada, de ser vivida, etc. Tá? Bom, vamos falar então agora aqui dos dois idiomas, do hebraico e do aramaico. Foi, Felipe, exatamente. O que aconteceu com os jovens na fornalha de fogo na Cova dos Leões não foi literal. Era um encorajamento para o povo. Sim, foi escrito justamente para isso. E foi um milagre, né? A revolta dos Macabeus, o povo de Israel, assim, eles estavam enfrentando uma das nações mais fortes do mundo. Aquela vitória foi um milagre absurdo. Foi um milagre muito, 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 muito forte. Né? E o autor de Daniel, ele estava esperando isso, né? Ele tinha essa expectativa, tá? De que o Eterno daria um livramento para aqueles que fossem fiéis a ele. Tá? Bom, avançando agora então para os dois idiomas. Então, uma das características mais peculiares do livro de Daniel é o uso das duas línguas distintas. É o que o Sadiq falou, lembra do Maimônides. Se uma dada narrativa parece, né, ser muito fantasiosa, absurda, etc., é porque você está lendo errado, você está lendo como literal algo que é figurativo. Né? E o povo judeu era exímio contador de histórias, com o objetivo de ensinar alguma coisa. Tá? É uma característica fortíssima do povo judeu até hoje. Você entra num site judaico, você vai estudar uma paraxá, estudar algum texto judaico, daqui a pouco você se depara com uma parábola sendo contada. Né? Bom, então os livros de Daniel, de 1 até o 2.4a, portanto o primeiro capítulo e o comecinho do segundo capítulo, e do 8 ao 12, eles estão em hebraico. Tá? Então a introdução está em hebraico e o final está em hebraico.
O miolo está em aramaico, que é do 2.4b até 7.28, tá? Agora, vejam vocês, pessoal, metade do livro foi escrito em hebraico, metade do livro foi escrito em aramaico. Você acha que é por quê, cidadão? É a mesma pessoa, o cara acordou de manhã, né, e falou assim, que lindo dia para escrever em hebraico. E começou a escrever em hebraico, né? Aí acordou no dia seguinte e falou assim, hoje está meio chuvoso, né? Eu não vou escrever em hebraico, eu vou escrever em aramaico. Né? Por quê? Só por esporte, só porque deu na telha. Né? Aí o cidadão acha que... né? Aí o Shaul é herege, né? Aí os acadêmicos mesmo da Universidade de Jerusalém, da Barilândia, são hereges. Né? Não, está escrito lá, cidadão. Pare e pensa. Usa a massa cinzenta que foi dada a você para que você pense, para que você raciocine, né? Para que você não imbecilize o povo de Israel, por favor. Né? Para usar de um neologismo. Tá? Maimônides desce a ripa em quem faz isso. Tá? Ele chama quem faz... quem literaliza a alegoria, ele chama de ignorante e destruidor da Torá. Tá? Então veja, foi escrito em duas línguas. Por que você acha que foi escrito em duas línguas? Porque são dois autores diferentes. Tá? Por isso que o comecinho está em hebraico, tá? E aí você tem o finalzinho também. Tá? Embora não corresponde à divisão do gênero. Né? Por quê? Porque se você pegar de 1 a 2A, vamos dizer assim, ele pega um pouco da mesma narrativa até o 6, né, como a gente falou. Tá? Quais são as explicações para isso? Tem duas. Então, os acadêmicos eles propõem as seguintes explicações. Ou as duas línguas foram usadas na obra original, uma combinação que permaneceu do mundo multilingual da terra de Israel no século II antes da Era Comum, ou a obra inteira foi originalmente composta em um idioma e uma parte foi depois traduzida para outro idioma. Tá? Então isso é o que a Jewish Publication Society diz. Eu, particularmente, acho muito pouco provável a primeira explicação pelos motivos que eu acabei de colocar. Tá? Mas é a opinião dos acadêmicos, eu tenho que trazer. E eu aqui, obviamente, pessoal, eu tenho as minhas visões pessoais, mas muitas vezes eu trago várias visões, né, várias leituras, para vocês poderem também conhecer as demais. Tá? Nessa segunda teoria, a língua comum internacional do Antigo Oriente Médio naquele tempo, né, o aramaico, é geralmente sugerida como língua original do todo. Então, ele teria sido escrito em aramaico e depois partes teriam sido traduzidas. Tá? Nenhuma dessas duas explicações gera concordância total dos acadêmicos, mas a reconstrução mais provável é a de que os capítulos 2 a 6 e, separadamente, o capítulo 7 tenham sido escritos em aramaico, e os capítulos 8 a 12 em uma data ligeiramente posterior à do capítulo 7 em hebraico. Ou seja, eles acham que Daniel foi escrito a maior parte em aramaico e de 8 a 12 foi escrito em hebraico. Agora, tem uma teoria que eles não mencionam aqui, né, mas que existe. Eles entendem o seguinte, que Daniel, uma parte foi traduzida em hebraico e uma parte estava no original aramaico. E aí o hebraico mesclou com o aramaico quando o livro foi juntado. Mas tem uma outra teoria. A outra teoria que eles não citaram aqui, mas que existe no meio acadêmico, é que esses textos em hebraico fossem uma introdução ao texto aramaico. Tá? Essa visão acadêmica também existe. Tá? Aí eles falam, o capítulo 1 pode ter sido escrito em hebraico ou traduzido do aramaico para o hebraico como uma língua mais apropriada para a introdução. Jorge, depois você me manda um e-mail que eu mando para você o PDF, mas agora aqui eu não tenho muito o que fazer, tá? Mas shaul@judeu.org, tá? O meu e-mail, você manda um e-mail para mim, eu te mando, tá? O texto em PDF, tá bom? Ou se você quiser botar o seu e-mail e alguém manda para você agora também, é que eu não posso agora no meio da aula parar para isso. Eu me desculpo com você, né? Mas realmente não tem como, tá bom? Então, pessoal, vamos falar agora do pano de fundo geopolítico, para você entender o que estava rolando no Oriente Médio quando o livro de Daniel foi escrito.
estava rolando o seguinte: os dois maiores impérios do Antigo Oriente Médio têm proeminência no livro de Daniel. A narrativa começa durante o Império Neobabilônio. O que é o Império Neobabilônio? Nabucodonosor, tá? Rei dos babilônios que conquistou Jerusalém e destruiu o primeiro templo em 586 a.C. da Era Comum, inaugurando o período do exílio, segundo a Reis, capítulos 24 a 25 e o livro de Jeremias. Tá? Então, assim, pessoal, até por volta do ano 586 antes da Era Comum, lembrando, né, que antes da Era Comum é contado de baixo para cima, né? E depois é contado de cima para baixo. É igual número positivo e número negativo, né? Então, você vai se afastando do marco zero, né? Chamamos assim. Tá? Então, assim, o povo de Israel viveu muito bem, obrigado, até que foi dividido o reino em Reino do Norte e Reino do Sul, na época de Roboão e Jeroboão, Roboão que era filho de Salomão. Houve a divisão, ficaram durante muito tempo os dois reinos separados, aí o reino do norte foi levado cativo pela Assíria, né? Inclusive eles guerrearam contra o próprio reino de Judá, né? Foram levados cativos pela Assíria, e aí um tempo depois veio Nabucodonosor, levou embora o reino do sul. Só que Nabucodonosor, ele vai falar aqui, foi conquistado pelos persas que deixaram o povo judeu voltar. Quando o povo judeu voltou, né, ele ocupou o território inteiro de Israel. Por isso que povo judeu passou a ser usado como sinônimo de israelita, né, embora não era na origem. A propósito, pessoal, judeu... Não, Jorge, eu peço o contrário, tá? Senão eu não vou ter como ver o e-mail. Ah, bom, se alguém puder mandar um e-mail para o Jorge com um PDF, eu agradeço. Se não, Jorge, se ninguém te mandar agora, manda um e-mail para mim, shaula@judeu.org, que eu mando para você. Mas manda para mim, senão eu vou esquecer, tá bom? Bem, pessoal, então assim, pano de fundo, né? Quando o povo judeu voltou, né, ocupou o território inteiro, por isso que virou sinônimo. E o sinônimo, né, judeu não vem da tribo de Judá, vem do reino de Judá, que incluía outras tribos, pessoas de outras tribos, tá? Muito bem. Então, a narrativa fala de Nabucodonosor, que foi o começo do exílio do povo judeu. Contemporâneo ao Império Babilônio no oeste, era o Império dos Medos no leste. Tá? Então, assim, os babilônios ficavam ao norte de Israel, né? Um pouquinho para a direita, se você olhar o mapa. Tá? Mais à direita ainda, você tinha o Império dos Medos. Tá? O que aconteceu? Ciro da Pérsia, que hoje é a região do Irã, ele subiu ao poder meados do século VI. Então, 550 antes da Era Comum, né, mais ou menos assim. Então, uns 30 anos aí, mais ou menos, 30 a 40 anos depois de Nabucodonosor. Tá? E aí o que aconteceu? Ciro da Pérsia conquistou primeiro os medos e depois os babilônios em 539. Tá? Então, Ciro da Pérsia, primeiro ele conquistou o Império dos Medos, depois Babilônio. Né? Então o Império Persa ficou gigante. Tá? A gente vai falar de Antíoco Epifânio daqui a pouco, tá, Bianchini? Então, assim, o que aconteceu? Na Judéia, os medos e os persas eram às vezes percebidos como um reino conjunto e, noutros momentos, como um sucedendo o outro. Então, assim, quando você vê os escritores, os profetas principalmente, e os livros pós-exílicos, né? Então, que livros são esses? O livro de Esther, o livro de Daniel, o livro de Esdras, o livro de Neemias. São livros pós-exílicos, quer dizer, eles já foram escritos numa época em que o povo de Israel tinha voltado para a terra. Tá? E aí o que acontecia? Nabucodonosor já tinha sido derrotado, né? A Babilônia já tinha sido derrotada por Ciro da Pérsia. Mas antes disso, Ciro da Pérsia conquistou os medos. Então o primeiro império que surgiu foi
persa, né? Porque os persas dominaram os medos. Então, às vezes, os escritores da Bíblia, eles se referem aos medos e aos persas como uma coisa só, ou às vezes como reinos que vieram um depois do outro. Tá? Os reis persas, primeiro os 4 sendo Ciro, Cambises, Dario e Xerxes, governaram os judeus de forma mais benevolente do que os babilônios. Bruno está perguntando, existe algum outro documento fora a Bíblia que, com citações de Ciro? Sim, você tem registros de Ciro noutros acontecimentos. Tá? Você não é só bíblico. Tá bom? Salvo engano, até Flávio Joséfo cita ele também. Né? Não lembro se Heródoto cita, mas teria que ver. Tá? Mas ele é citado sim. Quando a gente for falar de Ciro, aí a gente vai... Eu vou puxar a ficha, né? Porque é muita informação, né? Então a gente tem que montar aí de acordo com o que a gente vai estudando. Tá? Obrigado, viu, Duarte, por ter mandado e-mail para o Jorge. Viu, Jorge? Dá uma olhada aí se você recebeu o material, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? Os reis persas eles foram mais benevolentes, né, com o povo judeu do que os babilônios. Os babilônios foram lá, passaram a ripa no reino de Judá, destruíram o templo, arregaçaram com tudo e levaram o povo judeu cativo. Como Ciro da Pérsia foi inimigo de Nabucodonosor, é aquela famosa história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então os persas, quando dominaram os babilônios, eles herdaram o domínio político sobre o povo judeu, né? Sobre a Judéia. Estava debaixo do comando de Nabucodonosor, quando ele foi lá, conquistou, passaram a ficar debaixo do comando dos persas. E os persas foram bem mais benevolentes, né, do que os babilônios. Os persas deixaram, inclusive, o povo judeu voltar do cativeiro. Tá? Então, o templo, né, Ciro da Pérsia encorajou os judeus a retornarem em 538. Então, assim, um ano depois, né, ou meses depois de ter conquistado a Babilônia, Ciro já falava favoravelmente ao retorno do povo judeu. Tá? Então, ele encorajou e permitiu a reconstrução do templo, que foi reconstruído entre 520 e 515 antes da Era Comum. Tá? Bom, seguindo aqui. Essa situação política, autonomia limitada sob, né? Não é sob o governo persa, continuou até a subida de Alexandre o Grande, em 356 a 326. O brilhante rei greco-macedônio que derrotou os persas e fundou um novo império. Então, assim, enquanto eram persas, estava de boa, né? A Judéia, ela era meio que independente, pagava imposto para o Império Persa, né? Mas tinha uma autonomia. Tá? Então foi uma época, no geral, positiva, né, para o povo judeu por causa dessa autonomia. Tá? Mal comparando, seria como Brasil e Portugal. Portugal era senhor do Brasil, né, e o Brasil pagava imposto a Portugal, né, mas a partir de um certo momento deixou de se envolver muito, né, nas questões políticas internas do Brasil. Tá? Então, assim, o povo judeu teve mais ou menos, uns 200 anos de tranquilidade, na qual Jerusalém foi reconstruída. Tá? E é isso que o livro de Daniel fala lá dos tempos de reconstrução. Depois nós vamos ver isso quando estivermos estudando o livro propriamente dito. Né? Primeiro, a gente está fazendo esse panorama histórico. Bom, aí Alexandre o Grande, da Grécia, né? Ele era o rei greco-macedônio, ele foi um estrategista militar brilhante e ele derrotou os persas e conquistou boa parte da região ali do Império Persa. E mais, foi além, né? Ele foi muito longe mesmo.
Tá? Só que Alexandre o Grande, ele morreu cedo, né? Então Alexandre conquistou a terra de Israel em 333, então praticamente 200 anos depois. Tá? Mas como ele morreu jovem, e ele tinha pessoal, depois mandem um e-mail para mim, shaul@judeu.org, ou coloque o e-mail aí para alguém mandar. Tá? Mas eu agora não tenho condição de parar para mandar o PDF, tá bom? Mas depois eu mando para quem precisar. Bom, então assim, o que aconteceu? Israel teve uns 200 anos aí de tranquilidade, a Judéia, na verdade, e depois disso, né, Alexandre foi lá e conquistou a terra da Judéia em 333 antes da Era Comum. Né? Mas como ele morreu jovem, tá? Ele morreu jovem e era uma pessoa, vamos dizer assim, que mantinha, ele era um líder muito forte. E aí quando ele morre, o reino dele se dividiu em 4. Tá? Então o reino se fragmentou em 4 partes. Tá? Quais eram as 4 partes? Os gregos, né? O Império Seleucida, então o Império Grego, o Império Seleucida, né? Que era na Síria e na Babilônia, né? E você tinha o Ptolomaico ali naquela região. Tá? Então, você tinha, tá, a interseção desses 2 impérios. Se você olhar para o território de Israel, deixa eu ver se eu consigo até colocar para vocês. Se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Ó, tá aqui, ó. Espera aí, deixa eu abrir. Ó, tá aqui, pessoal. Ó, então, o reino foi dividido dessa maneira, tá? Então, olha só como é que aconteceu a coisa, tá? Você tem o território, né, de Israel aqui pequenininho, né? E ele estava entre os Ptolomeus, tá? Então estão aqui, que era o reino que pegava o Egito, tá? E também o reino dos Seleucidas, tá? Então você estava entre esses dois. Israel estava frito, né? Estava sob o domínio seleucida, mas tinha influência também, tá, do reinado de Ptolomeu, do reinado egípcio, tá? Egípcio entre aspas, né? Bom, então a Judéia ficava na interseção entre os 2 impérios, e as influências desses impérios sobre Jerusalém se espalharam, né, e floresceram. Os judeus frequentemente estavam divididos em suas alianças para com um ou outro. Tá? O que começou a acontecer em Israel, pessoal, nessa época? Começou a ter briga. Né? E aí tinha disputa de poder, o cidadão que estava mais ao sul buscava o apoio dos egípcios, que eram inimigos, né, do reino dos Seleucidas. Aí o pessoal mais ao norte buscava a ajuda dos Seleucidas. Os próprios israelitas fizeram besteira, os próprios judeus fizeram bobagem. Foram vítimas? Foram, mas também fizeram por onde ser vítima. Né? As brigas de poder, não o povo, mas a liderança, que as brigas de poder arrebentaram com Israel na época dos Seleucidas, na época do cativeiro assírio e também na época dos Seleucidas e dos romanos. Todos esses 3 foram resultado da liderança de Israel fazendo alianças bizarras. Tá? Bom, depois de ganhar o controle da Judéia no começo do século II, antes da Era Comum, os reis Seleucidas sofreram reveses, e o seu rei, Antíoco Epifânio IV, voltou sua atenção ao controle do Templo de Jerusalém e o ouro que estava lá armazenado. Esse é o pano de fundo para os eventos descritos indiretamente nas visões dos capítulos 7 a 12. Inclusive, você tem direitinho lá, no momento, salvo engano, capítulo 10 ou 11, que fala, não, e aí uma nação assim subiu, se dividiu, foram brigar. Você vê, tem gente que para em Daniel 9 e acha tudo lindo e maravilhoso.
e aí acha que é o Bin Laden, Torres Gêmeas, George Bush, né, Obama, né, etc. Não tem nada a ver. Se você pegar do capítulo 10 em diante, você vai ver que foi revelado quais eram as nações, o que ia acontecer. Não ficou no limbo, tá? Agora vejam, pessoal, essa questão então, esse revés, né, o que aconteceu? Antíoco Epifânio, né, o que ele fez? Ele foi lá, né, e ele brigou. Então eles brigavam aqui, brigava um monte de lugar, né? O Antíoco Epifânio, inclusive, ele ficou no meio. Então, assim, ele começou a sofrer derrota, inclusive dos Ptolomeus. Ele desceu para guerrear contra os Ptolomeus, se ferrou, aí ele voltou para Jerusalém. E ele resolveu, então, buscar, vamos dizer, né, os recursos financeiros do templo. Tá? Para poder o quê? Para poder justamente ter dinheiro para poder financiar as suas incursões. Tá? Então esse é o pano de fundo geopolítico. Tá, pessoal? A gente vai continuar na próxima semana falar um pouco mais do panorama no livro de Daniel. Agora vejam, é importante vocês entenderem tudo isso para entender o livro de Daniel. Se a gente não fizer essas aulas, né, de introdução aos livros, fica difícil entender que livros são esses, por que foram escritos, em que época, qual era o objetivo, quais eram, né, as pessoas para quem o livro foi escrito. Tá bom? Pessoal, então, a aula de Daniel está encerrada, mas não as nossas atividades.